Marcelão, seja bem-vindo ao GuiaCast, que é o Guia da Saúde. Então, esse é Muito um. obrigado. Eu agradeço o convite, Fábio. Eu sei que o GuiaCast está tendo uma, uma grande, está sendo uma grande vitória, né? Está sendo muito O comentado. pessoal tá gostando, né? Ah, Porque são conversas reais, vamos dizer assim. E todos que eu tô chamando aqui, a grande maioria são amigos e muito amigos. sim, Você é um deles, então é um prazer ter você aqui muito comigo. obrigado. Você sabe, é um amigo de longa data, vamos dizer assim, Sim, né? com Vamos dizer assim, certeza. né? Já vivemos muitas coisas juntas e ainda continuamos. Sim, Então, isso é muito legal. com certeza. Isso é Nossa uma coisa, jornada teve né? vários momentos juntos, né? Desde a Exatamente. época da faculdade, da Sim, sim. residência, da nossa formação, a gente se encontrou em vários pontos, né? Eu acho legal de tudo isso porque a gente passou um período assim, longe, depois perto, depois Sim, longe, depois perto, e agora estamos aí de novo junto. esse é a mágica, né, da nossa cidade, né? Maringá tem essa mágica de reunir os amigos antigos, né? E muitos na profissão. Então, Maringá tem esse aspecto interessante. É. E eu acho que ficou muito legal, na verdade, essa questão da gente chamar os médicos maringaenses, mesmo que todos tenham uma história na família. Então você tem seu pai, Sim, doutor João, você tem seu irmão. sim. Então a gente sabe que tá no sangue a medicina, vamos dizer assim, né? Sim, meu Então pai isso é muito legal. realmente foi, né, como o seu, uma grande influência, né? A gente, quando criança, via o trabalho, a dedicação e com certeza foi uma grande influência para decidir seguir esse caminho da medicina, né? Que é um caminho suado, é uma tarefa, às vezes, no dia a dia muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, muito prazerosa, né? Eu hoje acredito que se nós pegarmos o que tem de bom a medicina e a parte mais difícil dela é muito compensatória em termos de alegria para o médico, né? Hoje a gente tem muito mais vivência de coisas boas na medicina do que coisas ruins, né? Na minha própria especialidade, quando o pessoal fala, ah, Marcelo, você trabalha com câncer de mama, né? Então deve ser difícil, né? Então, desde que nós temos um diagnóstico, hoje, Fábio, nós conseguimos muito mais sucesso no tratamento do que, Do que antes. do que insucesso, vamos dizer assim, né? Então, Entendi. é muito mais prazeroso você curar uma paciente, né? E receber, acompanhar ela curada do que aquelas que, infelizmente, não vão bem, Não né? vão bem. Então, é muito mais comum o sucesso do que a perda, vamos dizer assim. Já aproveitando, Marcelo, eu quero agradecer aqui, ninguém sabe, mas é uma coisa que você cuidou da minha mãe, né? Sim, Hoje ela tá com a gente, graças a Deus. sim, Na hora que você atendeu, foi prontamente sim, amigo e profissional, atendeu ela. Hoje ela sim. tá com a gente aqui. É muito gratificante eu ter você aqui comigo, porque eu sei que você foi o salvador, vamos dizer assim. Então foi na hora, até lembra, adiou a viagem para ir. Sim, E eu tenho um agradecimento enorme por você por Muito conta disso. obrigado, Fábio. Ela que é muito forte, é uma mulher fantástica, né? E Uhum. quando você conversa com alguém forte assim, precisa fazer isso. Tudo bem, pode marcar. Mas então tá bom. Marcelo, mas a mastologia, como é que ela veio para você? Porque seu pai foi ginecologista, né? Isso, meu pai é ginecologista, né? E eu já me interessava por essa área. E depois que eu entrei na residência, né, na verdade foi uma jornada longa até chegar lá, né? Porque a mastologia é uma especialidade que tem requisito. Você tem que ter um requisito de outra residência para conseguir prestar as provas para a mastologia, né? Importante, esclarece isso, pessoal, que o pessoal não sabe, né? Acha que não, o cara é médico de mama, ele só especializou em mama. Não, na Como é que é a jornada verdade, até ser mastologista? isso. Na verdade, eu fiz a faculdade de medicina, né? E depois da medicina, eu tinha duas opções para ser mastologista, né? Ou faria uma residência de ginecologia e obstetrícia ou de cirurgia geral. São os dois caminhos. Você tem que fazer um dos dois para conseguir fazer a prova de mastologia, para entrar na residência de mastologia. Uhum. E eu optei, até por influência, né, do meu pai, em fazer a ginecologia e obstetrícia. Então, a primeira residência foi em ginecologia e obstetrícia, fiz em Curitiba. E depois, terminada a ginecologia como especialista já, eu fiz a prova e passei na residência de mastologia, né? Daí, terminando isso,
Aí cheguei em Maringá em 2005, quando eu fundei ali a clínica de mamas, né? Foi até interessante, que eu nem sabia que você estava em São Paulo, a gente estava no mesmo lugar. Exatamente. Encontramos lá no Hospital das Clínicas, né? Prédio dos Exatamente. ambulatórios. Falou, Marcelo, o que você tá fazendo aqui? Ué, tô fazendo aqui. Falei, eu também tô aqui. Exatamente. Foi um Muito encontro, inter... né? Eu não sabia que É, você estava lá foi também, né? interessante. Então foi. Aquela época foi interessante porque eu já tinha feito a residência no Instituto Nacional do Câncer, Uhum. de mastologia, né? Daí faltavam 6 meses para fazer a prova de título. E aí eu falei assim, bom, 6 meses eu não vou para Maringá, porque eu não vou abrir meu consultório sem ter o título, nada disso, né? Então eu vou arrumar um estágio. E acabei conseguindo um estágio com o professor Alfredo, que é um grande mastologista brasileiro, né? Que era chefe na época do Hospital de Clínicas, né? E fiquei com o Alfredo lá alguns meses. E no final, quando eu ia prestar a prova, ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, eu estou abrindo o serviço de mastologia no Sírio-Libanês, eu preciso de alguém para me ajudar. Sedutor, hein? É, mas Foi uma escolha difícil, né? foi interessante, porque eu tava louco para vir para Maringá, ia fazer minha prova de título, né? Ele falou assim, só que tem um detalhezinho, você tem que ficar pelo menos um ano se você ficar. Nossa Senhora. Aí eu fiquei mais um ano em São Paulo, lá no Sírio-Libanês. Nesse intervalo fiz a prova de título lá em Recife e depois que eu vim para Maringá, depois desse um ano no Ah, foi em Sírio. Recife. A prova foi. Essa prova ela É é uma prova feita nacional, né? isso, Feito nos nos congressos, né? congressos, isso, no congresso É brasileiro, né? Na como, época foi em Recife. é como a prova do CBO também, né? Ela é Sim. feita durante os congressos. Aham. É muito bom. Isso certifica o profissional. A gente vê que hoje isso é muito importante. A procura por um profissional certificado e qualificado é É, importante. Eu acho que o paciente tem que buscar um profissional, começando por aí, vamos dizer, né? sim, isso é um começo, né? Digamos, nessa época que as coisas estão um pouco mudadas, né? A medicina ficou um curso menos, vamos dizer, menos difícil de você conseguir fazer, né? Então, eu dou aula na faculdade e eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é uma boa especialização. Porque a medicina, num contexto geral, se você sai da faculdade e vai direto trabalhar, é uma coisa um pouco superficial, né, Fábio? Então, eu acho que a especialização, a residência, é muito importante para o profissional médico. Sim, Porque a nossa felicidade, até trabalhando, né, é você ter domínio do que você está fazendo. E para exatamente. você ter Isso domínio, você tem falou que ter uma tudo. formação adequada, né? Então, esse acho que é um bom caminho, vamos dizer assim. Entendi. E você acha que o fato de você ter feito ginecologia antes ajuda para você hoje em dia na orientação dos pacientes ou se tivesse feito cirurgia e mastologia já direto? Eu tenho colegas que fizeram cirurgia, e são ótimos profissionais também. É claro que eu acredito que a sensibilidade, como ginecologista, como primeira especialidade, né, como requisito, você já começa a lidar mais com mulheres, né? O nosso consultório, ele atende tanto homens quanto mulheres. Os homens também têm doenças de mama, mas a grande maioria são mulheres, né? Então, essa sensibilidade de lidar com a mulher é mais fácil para quem já tem alguma experiência, né? Maravilha. Marcelo, agora adentrando ao mundo da mastologia, vamos dizer assim, hoje o diagnóstico de câncer de mama, ele mudou, ele continua sendo a mesma coisa, a maneira de acompanhamento, as orientações continuam a mesma dos anos 90 ou mudou dos Não, anos 2000, as coisas tive- mudaram de lá para cá? mudaram Porque com hoje, por exemplo, certeza. você vê, tinha muita propaganda antes, aquela propaganda até na Rede Globo, parecia a mulher tem o autoexame, aparecia Sim, a pessoa se examinando no banheiro sim. e tal, aquilo lá. É, Ainda é uma coisa que é válida hoje em dia, a gente sabe, mas a gente vê que não tem muito, é, a propagação é menos um a pouco, né? grande mudança de alguns anos para cá foi a facilidade de fazer os exames, né? A mamografia, ultrassom são exames hoje mais acessíveis à população. Então, o diagnóstico ele está cada vez mais precoce, né? Então, se nós fizermos o controle de rotina que as mulheres têm que fazer, o ultrassom anual, a mamografia anual, nós conseguimos detectar os tumores muito precocemente. E a história natural do câncer de mama, Fábio, se nós tivermos um diagnóstico precoce, se eu pegar um nódulo, um tumor menor do que um centímetro e pouquinho, e tiver localmente ali, se tiver só na mama, é um tipo de doença. Se eu perco esse diagnóstico e essa doença vai para outros lugares,
fica mais complicado o tratamento, né? É uma doença mais agressiva. Então, desde que nós conseguimos um diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais eficaz, muito menos agressivo, né? E com um sucesso muito maior, né? Entendi. Marcelo, aí diz uma coisa. Hoje, vamos dizer assim, o estadiamento do câncer de mama ou diagnóstico primário, só a mamografia, eu pergunto isso para você por quê? Hoje a gente sabe, tem gente que tem acesso à saúde, tem gente que não tem acesso à saúde Sim. amplamente. Uhum. Então hoje, se você precisasse dizer para algum paciente, falou, ó, para que você tenha pelo menos um acompanhamento básico de câncer de mama, quais são os exames que essa pessoa precisaria fazer? Antes dos 40 anos, o ideal é fazer o ultrassom. O ultrassom é o melhor exame para avaliar mamas mais jovens, né? A mamografia, normalmente nós fazemos uma de base com 35 anos e depois ultrassom anualmente até os 40 anos e a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom até o fim da vida. Esse é o ideal, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Uhum. Pelo SUS, né, pelo Instituto Nacional do Câncer, é outra recomendação, mas o ideal é isso, né? Então, eu sei que os protocolos, até do SUS hoje, né, são exames um pouco diferentes, começando a partir de 50 anos, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco de diagnóstico nesse período. Então, eu acredito que o exame deve ser feito anualmente, pelo menos a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom anual, né? Uhum. Antes dos 40 anos, a mulher deve começar a fazer os exames muito cedo, a partir dos 15, 16 anos, fazer o Nossa, ultrassom. precoce, hein? Porque os nódulos benignos, né, eles são muito comuns nessa faixa etária, né, dos 15, 16, 18 anos. Então, o controle com ultrassom deve ser iniciado quando a mulher começa a procurar, né, o ginecologista, fazer os seus exames de rotina, deva ser começado também a ultrassonografia, que é o melhor Uhum. exame para mamas jovens, né? Esse exame deve ser feito anualmente até os 35 anos. Com 35 anos, uma mamografia e ultrassom. Depois, ultrassom anualmente até os 40 anos. E a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom todo ano. Isso desde que não apareça nada, Nada. né? Aí aparecendo alguma eventual alteração, algum nódulo, alguma dor que ela tem, uma descarga papilar, aí o controle deva ser individualizado em cada paciente. Entendi. Hoje, então, assim, esse seria o básico, vamos dizer assim, a Sim. recomendação. Uhum. A gente sabe que o SUS trabalha muito em medicina baseada em evidência. Então, às Sim, vezes, eles deixam, pode ser que escape alguma coisa nisso aí. exatamente. Hoje, vamos dizer assim, padrão ouro, qual que seria o acompanhamento padrão ouro para a detecção do câncer de mama e acompanhamento? O ideal seria ultrassom a partir dos 15, 16 anos, Como foi? Aham. anualmente, com 35 anos, mamografia e ultrassom. Não vendo nada na mamografia, que é um principal exame para ver microcalcificações, por exemplo, ultrassom anualmente até os 40 anos e a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom todo ano. Então não mudou, só isso mesmo. Esse é o A ideal. ressonância, esses exames, outras imagens, eles ajudam, mas Eles têm suas indicações específicas, né? A específicas, né? ressonância é um ótimo exame para avaliar mamas com próteses, mamas operadas. Ele não é um bom exame para pesquisa, para screening, né, da doença. Entendi. Então, ele tem suas indicações e tem várias coisas que nós vemos na ressonância, em outros exames mais complexos, vamos dizer assim, que não servem para pesquisa de rotina, né? Então, a mamografia Ainda é o padrão ouro. ainda é o padrão ouro, né? Entendi. Um Muito exame bem. que... né? Então a ressonância, elas são para casos específicos, então, mulheres com Isso. prótese e tal. Então hoje a gente sabe que tem muito, né? Porque a grande maioria das mulheres hoje elas usam prótese, mas então a ressonância é um exame que é quase que diário, então, vamos dizer assim, de A acompanhamento. ressonância, ele não é um exame de screening, ele é de pesquisa. Pesquisa, né? Desde que eu vejo uma mamografia que tem um tecido mais denso, que eu não consigo avaliar muito bem pelo Ressonância. ultrassom, fazemos a ressonância. Entendi. É um exame mais específico, né, em determinados casos. Por exemplo, Interessante. pacientes que fizeram cirurgias plásticas, né, que é muito comum, não só com a prótese, mas às vezes formam algumas imagens que são difíceis de a gente avaliar na mamografia e no ultrassom. Ressonância tira essa dúvida, né, me mostra melhor o tecido mamário. Entendi. Então, cada caso deva ser individualizado, né? Então, não existe assim uma receita de bolo para todas as pacientes. Então, cada uma tem que ser bem individualizada. Às vezes, uma mamografia em uma mulher de 50 anos é muito boa para uma, para outra é um exame que fica falho. Eu preciso complementar com ampliações de imagem, com ultrassom direcionado, com a própria ressonância. Então, cada caso tem que ser bem Tem que ser bem. individualizado, né?
E quais são hoje? Hoje não, a gente sabe que os tumores, os cânceres, fazem parte da vida. Quais são os tumores, os benignos e os malignos que a gente que tem na É, mama que a gente pode abrir essa pesquisa aí? os tumores de mama, eles são realmente divididos em basicamente duas categorias, né? Que nós chamamos de benignos De e maligno, os invasivos, né? Os invasivos que têm capacidade de de malignidade. sair dali e ir para outros lugares, né? Então, os benignos, eles têm capacidade de crescimento local. Às vezes, nós conseguimos apenas fazer controle deles de tempos em tempos e ver se estão estáveis ou aumentando ou até diminuindo. E o câncer de mama, né, que tem essa capacidade de invasão, é uma entidade diferente. Nós temos que tirar ele dali ou fazer um tratamento para que ele não evolua para outros lugares. Então, o que torna o câncer é a capacidade de sair daquele local inicial e ir para outros lugares. E é isso que nós temos que evitar. Entendi. Qual é o maligno mais potencialmente devastador dos cânceres de mama? O mais importante, né, o mais comum é o carcinoma ductal infiltrante. Esse carcinoma ductal infiltrante, ele varia muito, não só no seu subtipo hoje histológico. Hoje, eu tenho como avaliar melhor esses tumores. Hoje eu consigo avaliar a genética de cada paciente na doença que ela tem. Então, um carcinoma ductal infiltrante em uma pessoa de 2 centímetros é um, e o mesmo tumor com o mesmo tamanho, avaliando geneticamente, tem um comportamento totalmente diferente. Então, em termos de tratamento, adjuvante, até da cirurgia que a gente precisa fazer, varia muito de uma paciente para outra. Não só da parte histológica, do subtipo histológico do tumor, mas principalmente do perfil imunohistoquímico, se tem receptores hormonais positivos, receptores hormonais negativos, proteínas mutadas ou não, outros tipos de mutação no tumor, faz uma subdivisão muito mais ampla do que anteriormente, né? Até as medicações, Fábio, hoje que são usadas, elas são individualizadas em cada tipo de doença. Então, Entendi. essa estratificação mudou muito de uns anos para cá. Antigamente, a gente pensava em tamanho de tumor, em acometimento linfonodal. Hoje, isso, claro que ainda é importante, né? Mas a estratificação em termos de oncogenética desses tumores foi uma evolução assim fantástica no estadiamento e no tratamento desses tumores, sabe? Abriu um leque muito maior, porque o tratamento hoje ele é específico para cada subtipo genético de tumor. Até as medicações estão mudando. Então, isso foi uma coisa muito interessante que a gente tem Então, reparado nos últimos anos. então, se foi um avanço da mastologia, foi isso Sim, aí. sim. Marcelo, a gente sabe que, né, você está me falando a gente falou da gravidade dos tumores, da, da variabilidade e da característica genética que a gente sabe desses tumores aí. Então tem um caso famoso, todo mundo conhece, da Angelina Jolie, Sim. que fez a mastectomia. Aquilo é uma coisa de se replicar, de se pensar, ou é algo que hoje é fora da nossa realidade? Como é que funciona? Hoje as pacientes, né, nós, desde que começamos uma avaliação de cada paciente, nós vemos o risco que ela vai ter de desenvolver câncer de mama ou não, né? Desde que a paciente tem um alto risco, nós temos várias opções para ela diminuir esse risco. Na verdade, diminuir o risco não só de ter a doença, mas de ter complicações da doença. Então, o diagnóstico nessas pacientes, o controle tem que ser muito, muito, muito bem feito. Existem tratamentos profiláticos, como foi o caso, né, da Angelina, que fez a retirada do tecido mamário e colocou uma prótese. É uma cirurgia muito tentadora, porém tem vários efeitos colaterais, né? A gente vai tirar o tecido mamário, é uma cirurgia que tem algumas E é complicações feito o importantes. esvaziamento ganglionar, tudo como se fosse Não, mastectomia, não? não. O esvaziamento ganglionar ele só é feito desde que tem a Desde que tenha doença. doença. Se a gente Entendi. fizer uma cirurgia profilática, Você aí só não, mama só tira só o tecido isoladamente. mamário e faz a reconstrução com a prótese, né? Então, no caso dela, foi uma coisa muito específica, muito pontual. Ela teve um exame genético positivo, né? E nós temos que discutir com cada paciente a viabilidade dessa cirurgia, se existe benefício, se os riscos envolvidos com complicações dessa cirurgia são viáveis para ela, né? Então é uma decisão muito individualizada, que seria muito, assim, é muito tentador, na verdade, né? Eu vou tirar o tecido mamário, vou colocar uma prótese,
vai ficar bonito e eu não Eu já vou ter vou resolver câncer. 2 problemas em um só, É, vamos dizer assim. mas não é bem assim. É uma cirurgia que tem suas complicações, tem suas indicações, suas contraindicações. Então é um pouco tentador, né? Ah, eu vou tirar, eu tenho um risco um pouquinho maior, eu vou tirar o tecido mamário e fazer uma cirurgia que eu vou diminuir o risco. Mas tem que ser muito bem individualizado, porque é uma cirurgia que tem complicações, esteticamente às vezes fica comprometido, sabe? Então são pacientes que a eleição ela tem que ser muito bem indicada para a gente não ter Eu insucesso. digo, não é uma coisa que pode oferecer. Falou, vamos fazer uma mastectomia É, radical que o seu exame deu, né? Isso é um sim, trauma, gera é um porque trauma é muito realmente. tentador realmente, né? A pessoa imagina que vai tirar o tecido mamário, vai ficar com a mão bonita como se fosse uma cirurgia plástica, Sim, sem a gente pensar em complicações, que é uma coisa irreversível, qualquer problema que tenha com as próteses, por exemplo, ela fica sem nada, sem né? nada. Então tem que ser muito bem individualizado isso aí no risco, né?